Já parou para pensar que nós somos o conjunto das pessoas e das experiências que nos cercam, principalmente quando a gente é criança? Parece que a gente tem um pouquinho de cada uma dessas pessoas que nós mais convivemos na nossa infância. Peraí, deixa eu contextualizar. Um tio meu, que é como se fosse segundo pai para mim, irmão de meu pai, e eles tinham construtora, ele passou muito tempo com a gente, Paulo Afonso, me ligou para elogiar o vídeo que eu fiz sobre a minha filha. Fez uma ressalva: faltou você falar que era a Dona Natécia. Pois então, aqui estou falando. Dona Natécia, que é minha avó paterna e uma pessoa muito significativa na minha vida. E eu falando pro meu tio como a gente leva conosco um pouco da experiência do que nós vivemos e um pouco das pessoas que nós convivemos. E é impressionante, assim, como eu tenho tanto de tantas pessoas que eu convivi mais tempo, como a minha avó paterna. Minha avó paterna era uma mulher extremamente intelectualizada, meu avô paterno era catedrático e era uma figura que fazia piadas esdrúxulas. Então, começou aí meu interesse e talvez aprofundamento, né, desse meu lado mais intelectualizado. Começou ali mais ou menos, porque eu tive uma segunda mãe, tia Elza, que me ensinou a ler e escrever. Eu comecei a ler e escrever muito cedo, com 4 anos e meio. E meu maior interesse e desafio com tia Elza, como ela era professora, também catedrática, era fazer as provas das turmas mais avançadas. Eu sempre tive um interesse em me desafiar intelectualmente. E voltando um pouco à minha nona, a minha avó Natécia, ela me estimulava muito intelectualmente, ela me fazia decorar coisas, ela me fazia decorar caminhos. E vovó era uma pessoa de humor muito ácido, né? E vovó me estimulou muito essa história do essencialismo, de saber de onde a gente vem, porque eles eram muito católicos. E eu lembro assim, a maior alegria da minha avó foi o dia que eu fiz minha primeira comunhão. E assim, eu tive problemas quando eu fui fazer minha primeira comunhão, porque quando eu estava fazendo o catecismo, eu contestava muito o padre, falava das indulgências e tantas coisas que eu não conseguia entender, e eles me reprimiam. E foi aí que, quanto mais eles me reprimiam, mais eu estudava para entender o significado de tudo aquilo. E voltando assim, a tia Elza, eu comecei a ler muito nova, antes dos 11 anos já tinha lido mais de 100 livros, e antes dos 12 eu tinha escrito 5 livros. Eu tenho 5 livros escritos muito jovem. Então assim, e tinha meu tio João, que era um cara que lia todas as matérias. A gente sentava na mesa do café da manhã, ele fazia meio que um resumo com meu pai. E eu tenho esse mesmo hábito hoje. Eu tenho esse hábito de ler todas as matérias antes do café da manhã. E eu tenho várias características do meu pai e da minha mãe, né? Eu tenho o carisma da minha mãe, já a inteligência emocional e relacional de meu pai. Assim, todas as pessoas muito fortes e presentes que passaram na minha vida, eu carrego algo muito presente na minha essência, né? Por essa história de convivência. Isso que é importante, vocês devem pensar, nossa, o que eu trago, né, da minha família, das experiências que eu passei? Porque isso é muito marcante, determina a nossa personalidade. Não apenas personalidade, essência, mas conduta, princípios, valores. Por exemplo, a minha avó materna, a vovó Doninha, ela também era uma mulher muito intelectualizada e ela era uma grande storyteller. E assim, eu lembro quando eu e minha mãe, a gente assistiu Peixe Grande, a gente chorava, gente, porque era minha avó, o resumo da minha avó. Já meu avô materno era um semi-analfabeto que fez tuna em cima de um burro. E na mesa de meu avô sentava desde o vaqueiro dele a um desembargador. E isso foi fundamental na minha vida, porque assim, eu trato bem do porteiro, sabe, a um presidente de uma empresa, gente. Veja como essas pessoas que estão ali ligadas no core da sua essência, elas traduzem quem você será ou quem você é no futuro. Eu sou tão grata por isso, gente, por ter sido cercada por pessoas que me estimularam intelectualmente e que me fez tornar quem eu sou hoje.